estudantes, tudo bem? Chegamos à nossa 24ª aula de língua portuguesa e nela iremos estudar o texto normativo e pontuação, mais especificamente o uso das aspas, tudo bem? Então vamos iniciar com a leitura do texto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é um documento que reúne as leis específicas que asseguram os direitos e deveres de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Exija seus direitos. Clique aqui e conheça o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente? É importante que vocês leiam para saber os seus direitos e os seus deveres. Vamos fazer essa leitura de um trecho. Leia o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequente a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, gente, essas informações são muito importantes vocês terem conhecimento, porque tudo isso que está aqui são direitos de vocês, é direito de vocês. Vamos ler esse parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência ao processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Nesse parágrafo do ECA, nós temos aí uma informação importante, porque os pais devem ter essa informação, porque os pais precisam participar da vida escolar de vocês, participar das reuniões da escola, irem sempre que são chamados, participar do processo pedagógico e da definição das propostas educacionais. Então, quando há essa participação dos pais, a qualidade da educação só melhora. Temos outro texto, Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, em vigência desde 22 de setembro de 2006, popularmente conhecida por Lei Maria da Penha, chegou para complicar a vida daqueles que se dizem companheiros, mas que agem de forma extremamente incoerente. Quando a aplicação e interpretação de algumas normas da lei dá a entender que são as mesmas da Constituição, porém, com uma reafirmação direcionada ao público feminino. Todos somos iguais perante a justiça. Além de tudo, a Lei Maria da Penha fala que ela é uma forma de proteger a família. A criação da lei foi uma resposta ao governo brasileiro a esta condenação, na tentativa de diminuir e combater os casos de violência doméstica no país. Temos aqui a Maria da Penha, que foi a mulher que emprestou, né? Eu posso falar que a lei tem o nome dessa mulher, porque devido a tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, as agressões que ela sofreu do seu marido, ela correu atrás dos seus direitos e conseguiu que essa lei fosse criada, tá? Então vocês pesquisem sobre a Maria da Penha, que vocês irão ter assim uma compreensão sobre a importância dessa lei para nós mulheres, inclusive para a preservação da família, tá? Então eu recomendo que vocês pesquisem sobre a vida, a biografia da Maria da Penha, para vocês poderem compreender melhor essa lei.
Então, pessoal, nós estudamos o texto normativo. Vocês viram que tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente como a Lei Maria da Penha são exemplos de textos normativos. Então, para que eles são feitos? Qual o objetivo? Qual a finalidade? Eles dão segurança às relações humanas. Então, o texto, a Lei Maria da Penha, ela assegura o direito das mulheres e o bem-estar da família também. Então, dão segurança às relações humanas. E o Estatuto, ele assegura os direitos dos jovens, das crianças e dos adolescentes, tá? Os direitos e os deveres também. Então, o texto normativo integra normas, regras e preceitos. Eu tenho a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis, o Código de Trânsito, o regimento escolar. Na sua escola deve ter um regimento escolar. É um exemplo de texto normativo, um contrato de compra e venda. Tudo isso organiza as relações humanas, estabelece normas, regras e preceitos para que a gente tenha aí uma boa relação. Então, os textos normativos, eles regem o funcionamento de um grupo ou determinada atividade. Se você for alugar um imóvel, você vai ter que fazer um contrato de aluguel. E esse contrato é um exemplo de texto normativo, certo? Vamos interpretar esse texto que nós lemos? Qual é a semelhança entre os textos normativos em análise? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele falou sobre os direitos, o artigo 53, que foi a parte que nós lemos, falou sobre os direitos da criança, a escola próxima de casa, se você tiver irmãos no mesmo ano escolar ou no mesmo período de ensino, tem o direito de estudar na mesma escola que a sua. Os pais têm o direito de acompanhar o processo pedagógico e questionar. O aluno tem o direito de questionar processos avaliativos. Tudo isso a gente viu no artigo 53. E no texto Maria da Penha, a gente viu a lei e o objetivo dessa lei, que é preservar a integridade da mulher, preservar a mulher, protegê-la contra a violência doméstica. Então, o que esses textos têm em comum? Eles apresentam normas, regras e preceitos para estabelecer a segurança das relações humanas, tá? O que se pode inferir a partir do título do livro Maria da Penha? Sobrevivi, posso contar. Inferir é deduzir. O que você pode deduzir? O que você pode inferir a partir desse título, gente? Sobrevivi, posso contar. Eu penso, sobrevivi é uma palavra muito forte. Então, eu penso que ela sofreu muito, sofreu muita violência a ponto de chegar perto de perder a vida. Então, isso que eu penso, mas vocês que irão responder essa questão, tá? Vocês que irão ter que fazer essa inferência, irão responder com as palavras de vocês. Sobrevivi, posso contar. É o título do livro dela. Por que ela usou esse título? Eu penso que ela sofreu bastante. Qual é a linguagem utilizada nos textos normativos? Vocês viram na leitura que é uma linguagem clara, de fácil compreensão, objetiva. Mesmo ela sendo clara, de fácil compreensão, ela é uma linguagem formal. Você não vai ver erro ortográfico, desvio, gírias, coloquialismo, oralidade em um texto normativo. Você vai ter objetividade, clareza de informação e o predomínio da linguagem formal. Justifique com elementos do texto. Podem voltar lá no texto e retirar um fragmento que vocês tenham gostado, qualquer um, que vai justificar aqui a sua resposta. Vamos lá. Próximo slide. Pontuação, uso das aspas. As aspas são muito utilizadas, mas para que elas servem? Em quais situações nós iremos utilizar as aspas? As aspas representam um recurso gráfico empregado aos pares na produção de textos, sendo que uma serve para abrir e outra para fechar o discurso.
Trata-se, portanto, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para enfatizar palavras ou expressões, além de citações de algum texto. Aspas simples. Utilizamos esse tipo quando a aspa dupla já está sendo utilizada. Então, se eu for colocar uma aspa dentro da outra, a aspa dupla já foi utilizada e no meio desse texto eu tenho que colocar outra aspas, eu vou utilizar aspas simples. Aspas duplas, empregada nos discursos diretos para... Nessas seguintes situações eu vou utilizar as aspas duplas. Enfatizar discurso. Se eu quiser dar ênfase a algo que eu estou falando, eu vou utilizar as aspas. Ironizar algo, ó, nós usamos até esse sinalzinho, né? Aspas. Ironizar algo. Para fazer citação direta, citar a fala de alguém, de algum filósofo, algum especialista, algum educador. Se eu for citar do jeito que ele falou, eu vou usar aspas. É uma citação direta. Isolar estrangeirismos também. Nos textos literários, nós iremos utilizar as aspas quando a gente não utilizar o travessão para expressar aí para evidenciar o discurso direto, a fala do personagem. Tudo bem? No artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, inciso 5, é assegurado o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Por que a aspas foi utilizada? Ó, abriu aqui e fechou aqui. Por quê? Porque aqui é um trecho, é um fragmento do Estatuto da Criança, que foi retirado e colocado aqui nesse texto. Então, ele veio entre aspas. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, em vigência desde 22 de setembro de 2006, popularmente conhecida por Lei Maria da Penha, ó, abriu aspas aqui e fechou aqui, porque eu citei o nome da lei, tá? Eu quis enfatizar também o nome da lei. Em 1994, Maria da Penha lançou o livro Sobrevivi, Posso Contar. Abriu aspas aqui, fechou aqui. Olha aqui a Maria da Penha. Bonita, né, gente? Então, aqui era ela na época. Ela jovem, aquela outra foto que no outro slide anterior é atual. Então, ó, sobrevivi, posso contar. Aqui é o título do livro, então o título do livro veio entre aspas, ok? Então, hoje nós estudamos o texto normativo. É muito importante que vocês compreendam esses textos, porque esses textos ele vai mostrar para você seus direitos e seus deveres. E para nós vivermos em sociedade, nós precisamos saber dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então, temos como exemplo a Constituição, o Estatuto, o Código de Trânsito Nacional. Por mais que você não conheça de forma minuciosa esses textos, mas o essencial vocês devem saber. Não agora, mas ao longo aí do crescimento de vocês, é bom que vocês aprendam o essencial de cada um, porque em algum momento da vida a gente sempre precisa, tá? Então, o texto normativo, ele integra normas, regras e preceitos. Regem o funcionamento de um grupo ou determinada atividade. Rege a nossa convivência, começando pela escola. Na escola tem o regimento escolar, que ele deve ser do conhecimento de vocês, dos pais, dos professores, de toda a comunidade escolar, e ele deve ser cumprido, não é mesmo? Porque ele organiza essa vida aí de vocês na escola. E nós estudamos o uso das aspas. Vimos que é importante saber quando usar as aspas. Citações para enfatizar algo. No discurso indireto, quando não estiver sendo utilizado travessão, eu vou utilizar aspas. Para ironizar também, tá bom? Então, vou terminar a aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula, gente.